Questãozinha do concurso da Escola de Aprendizes de Marinheiro de 2021. Dadas as progressões aritméticas A, 2x e 8, B, 5y e 11 e C, 8z e 14, determine a soma dos 6 primeiros termos da PA, x, y, z e marque a opção correta. Primeiro ponto, o que é uma progressão aritmética? Vou só explicar isso aqui rapidamente. Uma progressão aritmética é uma sequência de números em que nós temos o primeiro número, por exemplo, 7, e nós temos um valor chamado razão. Essa razão, vou botar um exemplo aqui de valor de razão, pode ser qualquer número, 5 aqui de razão. Então, a cada termo da progressão aritmética, a gente vai somar 5. Olha, 5 mais 7, 12. 12 mais 7, 12 mais 5, 17. 17 mais 5, 22. E assim vai. Isso que é uma progressão aritmética. A questão, ela deu para a gente, em princípio, 3 progressões aritméticas. A progressão A, a B e a C. Em cada uma dessas progressões aritméticas, ela deu para a gente 3 termos. Desses 3 termos, tem os 2 termos das extremidades e um termo no meio, que ela não especificou qual que é. Na primeira, a gente chama de X, ela chamou de X. Na segunda, chamou de Y. E aqui na C, ela chamou de Z. Existe uma propriedade na progressão aritmética que, se nós pegarmos quaisquer 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética dos outros 2 termos. Então, aqui, 17 mais 7, 24. 24 dividido por 2, 12. Isso é a média aritmética, você somar os 2 números e dividir por 2. No caso, a média aritmética é entre 2 números. Então, o primeiro ponto, nós vamos descobrir o valor de x, de y e de z. Sabendo que x é a média aritmética entre 2 e 8, por causa da propriedade, 3 termos... Não repara, minha mão tá suja não, que eu recarreguei a impressora agora para imprimir essa prova para fazer o vídeo para vocês. Bom, como eu ia dizendo, a propriedade de quaisquer 3 termos de uma progressão aritmética, o termo do meio é a média aritmética dos 2 termos da extremidade. Então, x é igual a 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. X igual a 5. Y é igual a 5 mais 11, 16, dividido por 2, 8. Y igual a 8. E o C... E o Z aqui no caso, 8 mais 14, 22. 22 dividido por 2, 11. Então, Z igual a 11. Agora, o que a questão está pedindo? Ela quer a soma dos 6 primeiros termos da PA, X, Y, Z. Então, nós temos essa PA aqui, em que o primeiro número da PA é o X, ó, X. O segundo é o Y. E o terceiro é o Z, que vale 11. Essa reticência indica que é uma PA infinita. E a questão que é a soma dos 6 primeiros termos. A razão dessa progressão aritmética é 3. Por quê? 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Então, cada termo é sempre a soma do termo anterior mais 3. Para ir continuando essa progressão, é só ir somando 3. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. 17 mais 3, 20. Eu estou botando essa reticência porque a progressão aritmética ela é infinita, mas só o que interessa para a gente são os 6 primeiros termos. Tem 2 jeitos da gente fazer isso agora. Existe a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, ou a gente pode pegar esses números e somar todos eles. É recomendável fazer pela fórmula. Que você vai gastar menos espaço aqui de prova, você tem pouco espaço para fazer essas contas. E outra, que nessa questão aqui pediu a soma só dos 6 primeiros termos. Mas dependendo, poderia estar pedindo a soma dos 30 primeiros, 50 primeiros termos. Você ia passar a prova todinha só fazendo uma questão, se você fosse somar um por um. A fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética é a seguinte, olha. A soma da progressão aritmética é igual a A1 é o primeiro termo, mais AN multiplicado por N sobre 2. Calma que eu já vou explicar para vocês o que significa essas letrinhas aqui. A1 é o primeiro termo, AN é o termo de ordem 6, é o 6º termo, porque a questão que é a soma dos 6 primeiros termos, então no caso é 20. N
é a ordem em que esse número está, o 20, como é a soma dos 6 primeiros termos, então n é igual a 6 e tudo isso dividido por 2. Aqui no canal tem uma playlist só de progressão aritmética. Se você tem dificuldade com isso, dá uma olhada nessa playlist. Inclusive, essa questão aqui é uma questão da playlist da prova de aprendizes de marinheiro. Já aproveita depois que terminar de ver esse vídeo, já vê o restante dos vídeos da playlist para você ir praticando para a prova. Então vamos calcular essa fórmula aqui, olha. Soma é igual a A1, que é o primeiro termo, 5, mais AN, que é o sexto termo, 20. No caso, esse N aqui é igual a 6, né? Vezes N igual a 6, por ser o sexto termo, tudo isso dividido por 2. Essa conta aqui, o que a gente pode fazer? Se você pensou simplificar esse 6 com esse 2, você acertou. É a melhor coisa que a gente pode fazer. 5 mais 20, 25. 25 vezes 3, 75. Então, a soma dos 3 primeiros termos é 75. E eu estou deixando aí na tela para vocês o link dessa playlist da prova de 2021 de Aprendizes de Marinheiro. E estou deixando o link também de uma questão muito interessante dessa prova, para você dar uma olhada. Aqui, ó, 75.